Olá, meus chuchus! Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que eu também caí porque eu acabei de chegar no YouTube. Eu sou a Isabela, pode me chamar de Bela e esse é o canal Bela com 2 L's. Hoje eu vou dar para você 7 dicas muito bacanas sobre um destino maravilhoso que foi um sonho realizado, que foi a África do Sul. Então vem comigo! Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Se você ainda não é meu amigo, se inscreve aqui no canal que a gente vai criar essa parceria, camaradagem. Alô, produção, tira essa parte, por favor. Não. Bom, se você está se programando para ir para a África do Sul, esse país incrível, você vai ter aqui um monte de dicas que podem ser super úteis para você. Inclusive, gostaria muito de ter assistido um vídeo como esse antes de ir. Mas enfim, se você não tem nada programado ainda, eu tenho certeza que vai te bater pelo menos uma pontinha de vontade de conhecer esse país incrível. Sério, gente, é maravilhoso. Bom, para explicar para vocês, contar para vocês um pouquinho da minha história de amor aí com a África do Sul, começou em 2014, no finalzinho de 2014, eu fui para a África do Sul fazer um intercâmbio de curta duração, foram 3 meses e pouquinho. Eu fiz o intercâmbio pelo Rotary, que é uma instituição muito bacana. Tem uma proposta bem diferente do que a gente costuma ver, né, nos programas de intercâmbio comuns. Então você recebe uma pessoa na sua casa e vai para uma outra casa, né, faz essa troca mesmo. E aconteceu comigo uma coisa muito diferente, assim, não é muito comum de rolar, mas rolou comigo, que foi trocar mesmo de casa. Então veio a Jess, que é a minha host sister, pra minha casa e eu fui pra casa dela. E aí foi uma experiência muito bacana, a gente ficou muito próximas, muito amigas, pra vocês terem, assim, noção de como foi esse processo. Quando ela chegou aqui, eu tinha 10 dias ainda para passar com ela antes de ir, e eu não queria ir mais, porque a companhia dela era muito bacana e eu queria mostrar para ela, enfim, toda a programação que a gente tinha preparado para ela aqui e tudo mais. Mas, enfim, fiz uma escolha ótima de realmente ir e foi incrível, gente, incrível. E aí a gente ficou tão próximas que ano passado eu fui convidada para ser madrinha de casamento dela e os meus pais também foram convidados para o casamento e fomos todos para lá novamente. Então tenho aí 2 bagagens legais de história na África do Sul. Bom, se você é brasileiro, você não vai precisar do visto se você for passar até 3 meses, ou seja, 90 dias na África do Sul. Então, assim, é uma mão na roda, porque tem vários outros países que são mais caros de se visitar e que também exigem a questão do visto. Então, esse você não vai precisar se preocupar em relação a isso, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo um checklist para vocês preencherem e saberem todos os requisitos e terem em mãos tudo que vocês precisam antes de viajar. É importante também reforçar que vocês precisam do passaporte. Então essa é a minha segunda dica. O passaporte é bem tranquilo, porque você não precisa de um visto nele. Então você precisa emitir o passaporte na Polícia Federal, que você consegue fazer todo esse processo, né, de solicitação online. Você vai solicitar, agendar e pagar a DAS, que é um documento que você paga em lotérica, no aplicativo do banco, etc. E que tem o valor do passaporte mesmo, que custa R$ 257. Esse valor independe se você já teve um passaporte ou não. Eu, por exemplo, tive um passaporte que tinha validade de 5 anos na época, ele venceu e eu tive que fazer todo o processo novamente, pagar o mesmo valor como se estivesse emitindo um novo. No caso de você já ter um passaporte e ter outros vistos nele, por exemplo, você vai ter que carregar os 2 passaportes quando você for viajar aí para o país
que tenho visto lá dentro do passaporte antigo, beleza? Então tem alguns detalhes dentro do passaporte que você vai precisar prestar atenção, tá? Você precisa ter uma folha do passaporte livre para ter o carimbinho lá de entrada e saída, e você precisa ter esse passaporte com validade de até 1 mês à frente da sua volta. Então, por exemplo, se você for viajar em abril e voltar em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, não, nem vai dar, abril. Se você for viajar em abril e voltar, devido à dislexia da garota que vos fala, precisei gravar esse áudio à parte. O que eu quis dizer foi que se você for viajar em um dado mês, a validade do seu passaporte deverá, no mínimo, ter que ser para 1 mês à frente. A terceira dica é muito importante, inclusive você nem entra no país sem isso, que é a carteira internacional de vacinação. Você vai precisar da vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela, ela é tomada uma vez na vida, ela é dose única. Então, se você já tem, você precisa pegar a sua carteira de vacina normal e levar até o Centro de Apoio à Saúde do Turista, o Centro de Atenção à Saúde do Viajante. Esse nome, anota aí. Então, você vai precisar procurar esse centro para você ou tomar a vacina ou tirar só o certificado. Em todos os casos, você já sai de lá com o certificado e ele não tem custo, tá? Mas você precisa desse documento, ele é um documento amarelinho. E aí você vai andar com ele e você vai mostrar ele lá na imigração. E aí você deve estar pensando, mas eu posso usar a minha carteira nacional mesmo? Eu posso usar um certificado médico, um atestado? Não, tem que ser essa carteira. Essa carteira internacional, ela é registrada pela Anvisa e eles conferem tudo certinho lá no aeroporto, beleza? Eu já tentei, assim, ligar lá milhares de vezes quando eu precisei tirar o certificado, mas não consegui. Então, o ideal mesmo é você bater lá na porta e ver qual é que é, tá? Quais são os passos direitinho que você precisa fazer para agendar, porque eu não sei se são todos os processos iguais em todo o país. Você vai precisar levar alguns documentos específicos para tirar essa carteira de vacinação internacional. E eu vou deixar também linkado aqui embaixo. Geralmente, os voos que saem aqui do Brasil saem de São Paulo para Joanesburgo. Joanesburgo não é uma das capitais, mas é uma cidade bastante conhecida lá. Não sei se vocês sabem, mas a África do Sul tem 3 capitais, a executiva, a legislativa e a judiciária. Nenhuma delas é Joanesburgo e eu jurava que era, mas tudo bem. Então, são em torno de 9 horas ali para você chegar de São Paulo a Joanesburgo. E aí, de Joanesburgo, você precisa ou pegar uma condução diferenciada ou você pega outro voo para a cidade que você deseja. Para Cape Town, por exemplo, são 2 horas de voo adicionais aí, né, que você faz. E aí, se você for para um safari, dependendo de onde é e for pegar um voo também, você adiciona mais as outras horas, mas vamos colocar aí 9 horas para chegar em terras sul-africanas. A moeda oficial da África do Sul é o rand, e a circulação da moeda, apesar de ser mais desvalorizada do que a do Brasil, é bem parecida, assim, são notas de 10, de 20, 50, 100 e 200, e é o que facilita bastante. Pensa só nas moedas uruguaias, por exemplo, ou chilenas, que você tem lá nota de 10 mil pesos, 100 mil, e é bem complicado de fazer as contas na cabeça. A moeda vale mais ou menos 30 centavos, então um rand 30 centavos. E aí depende de onde você comprar e quais são as formas de pagamento. Então, se você for para a cidade usando seu cartão de crédito, você vai ter que acrescentar ali o IOF, você vai ter que acrescentar
você vai ter que pensar que, na verdade, a conversão vai ser feita em dólar, enfim, olhando direto com o seu banco. Mas hoje te garanto, assim, por alto que você compra 4 rendes ali com R$1, tá bom? E isso é super bacana, porque quando você vai converter as coisas que você compra lá, você vai ver que vai valer bem mais a pena do que, sei lá, sair para um restaurante aqui. As coisas que eu vi que compensam mais, assim, é roupa. Tem várias lojas de departamento super, super bacanas lá, que eu tenho roupas, assim, até hoje, da minha primeira viagem. E comida, com certeza. Vinho, porque é um país que exporta muito vinho. E, enfim, eu acho que, né, o essencial aí para todos os seres humanos, que é roupa, comida. Comida vem primeiro, com certeza, e bebida. Então, assim, eu acho que é uma cidade que compensa muito. E aí, gente, um fato muito fofo é que todas as notas e moedas são muito lindas. Eu faço coleção de moedas e notas. Confesso que não consigo guardar muitas, porque quando eu volto eu já, enfim, gastei todos os meus dinheiros. Mas, enfim, são lindas, contém o Big Five, que são os 5 animais mais importantes da África, que são leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte. Eles falam que o Big Five tem esse nome porque são os animais mais difíceis de serem caçados. É muito legal de saber. E quando vocês estão dentro daquela realidade ali de África do Sul, que tem muita natureza envolvida, etc., saber desses detalhes é, assim, muito legal, sério, porque vocês têm esse contato, sabe, com a natureza e você fica animado a cada animal diferente que você vê, que é difícil de ser visto num safari, por exemplo. Eu tive muita sorte nesse caso, porque eu vi o Big Five em um dia de safari, que foi meu primeiro dia de safari. Todos os animais, imagina. Então, dentre os vários preconceitos, né, que a gente infelizmente reproduz a respeito da África e acaba se tornando uma verdade até que provem o contrário, é que a África é muito quente. Então, assim, eu imaginava que eu ia chegar lá e eu ia me derreter. Quando eu cheguei, eu morei numa cidade chamada Benoni, que é bem pertinho de Joanesburgo, e essa cidade já chegou a nevar. Então, depende bastante da estação que você vai mesmo. Quando eu fui em dezembro para o safari, em dezembro de 2014 para o safari, tava muito, muito quente, assim, muito quente mesmo. E aí os meus pais foram comigo em setembro de 2019 e eu falei, cara, não leva, a gente vai pro safari de novo e eu que já tenho experiência, eu vou passar umas dicas aqui para vocês. Não levem blusa de frio, porque lá faz muito calor. Cara, não deu outra. Deu 9 graus. Aliás, deu muito outra, né? Fez 9 graus. A gente tava morrendo de frio, tava ventando muito, muito, muito. E a gente teve que passar o maior percurso do safari com a janela fechada, de tanto frio que a gente tava sentindo. A gente não foi naqueles carrinhos do safari mesmo. Nós fomos num carro próprio. Então, enfim, a gente conseguia fechar a janela. Mas, assim, putz, a gente passou perrengue. Então, gente, o clima da África do Sul, ele é predominantemente semiárido. E aí varia aí no verão, fazer em torno de 20 graus. O inverno é bem frio, assim, pode chegar até menos 5 graus. E aí, quanto mais ao sul você está, mais frio provavelmente você vai passar. Eu senti isso, que a cidade de Cape Town era bem, bem mais fria do que Joanesburgo. Então, assim, vá preparado para os dois climas e dê uma pesquisada bem feita aí na data que você for viajar. Não menos importante, aliás, acho que uma das mais importantes que você vai ter aqui hoje é: qual língua devo embromar? Hi, Lorena! Hi! Bom, se você já tem o inglês, pode ficar tranquila que você vai viver lá de boa.
Agora, na África do Sul são 11 línguas oficiais. Então, o que tem de predominante lá é o inglês e o afrikaans. O afrikaans ele é muito parecido com o alemão. Então, se você sabe embromar aí um alemão, você também pode ser que se dê bem. Mas o inglês é o principal ali, beleza? Mas assim, gente, preciso realmente saber o inglês mais perfeito de todos para viver? Não, porque também tem várias cidades que são turísticas, a área de safari, né, o Kruger Park, etc. também é uma área turística, então a galera, enfim, você tem acesso à internet e você se entende ali de alguma forma com as pessoas que moram ou trabalham ali. Mas é sempre bom, né, você viver essa experiência se comunicando com a galera, porque assim você conhece mais sobre a cultura, etc. Eu cheguei lá em 2014 achando que eu falava o inglês perfeito, e aí cheguei na imigração e quase chorei, assim, eu realmente achava, meu Deus, eu vou ser deportada, porque eu não entendia nada. Eles têm um sotaque bem carregado, assim, bem parecido com o britânico, inclusive. É mais certinho, às vezes até mais fácil de entender, sabe? Mas eles misturam também muito africanos ali no meio do inglês. Enfim, chegou um momento do meu intercâmbio que eu conseguia conversar tranquilamente com um adulto, mas eu não conseguia conversar tanto com um adolescente, que era o que era na época. Porque era muito diferente o jeito de falar, né? Tinha muitas gírias, etc. Enfim, mas deu tudo certo e creio que com a sua viagem também vai dar, beleza? E o pessoal, gente, é muito receptivo. E isso é muito legal, porque aí você perde um pouco da vergonha, né? Então, galera, chegamos no fim desse vídeo. Se vocês gostaram das dicas, conversa comigo aqui embaixo nos comentários para eu entender quais são as suas dúvidas, qual é o próximo vídeo que você quer assistir, e eu venho aqui tirar a dúvida de vocês. A África do Sul é um país incrível e eu mal posso esperar para encontrar você no mesmo voo que eu. Combinado? Espero ver vocês em breve. Beijo!